Olá, irmãos e irmãs, amados do Senhor, boa noite na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje é dia 2 de abril de 2026, e na capital da República, lembra quando os jornais falavam assim, para dizer a hora? Na capital da República são 22 horas e 51 minutos. Eu estou gravando hoje, quinta-feira, nesse horário, né? Já falei para vocês, né? Que é o horário que o celular não perturba. E amanhã também, né? Seria tranquilo, que amanhã é feriado, mas eu resolvi já adiantar hoje. Mas vou postar no horário da sexta-feira, naquele horário mesmo, 19h30, se Deus quiser, tá bom? Vamos entrar logo no nosso estudo, porque eu estou com pouca carga. Agora é que eu vi que a carga que já está quase acabando a carga do meu celular. Então vamos ver se a gente consegue, né, gravar tudo que a gente programou para hoje. O estudo nosso hoje vai estar concentrado em Gênesis capítulo 4, versículos de 10 a 15. Nós até agora, né, vimos o pecado de Caim. Vimos primeiro Deus chamando a atenção dele, porque já sabia quais eram as intenções de seu coração, e falou com ele: olha, cuidado, por que você anda irritado, por que você está com essa cara fechada, se você fizer o que é certo, será que você não vai ser aceito? Mas se você fizer o que é errado, né, o pecado jaz à porta, né, está à sua espera te espreitando, e o desejo dele será contra você. Mas mesmo Deus tendo alertado Caim com relação a isso, ele chamou seu irmão, levou o seu irmão até o campo e lá ele o matou. E no nosso último encontro nós vimos o Senhor dizendo a Caim: onde está Abel, seu irmão? E o que ele respondeu? Acaso, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Foi aí que a gente parou, né, na semana passada. Então hoje nós vamos continuar lendo o seguinte: o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença, e terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Essa minha tradução aqui, que eu acabei de ler, ela fala, né, que Caim diz que ele vai ser errante sobre a terra. Eu trabalhei aqui nas minhas anotações uma outra tradução, deixa eu ver aqui, parece um pouquinho, que é essa daqui, que eu acho que é nessa daqui que não fala... isso aqui também, serei fugitivo e errante. Mas na realidade tem uma outra tradução que não usa fugitivo e errante. Ele fala: eu vou ser um vagabundo e um fugitivo. Seria mais ou menos isso. Mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui. Bom, nós já sabemos que Caim foi alertado, exortado, admoestado por Deus de que ele estava tendo um comportamento, uma atitude, né? A cara carrancuda, né? Como que Deus fala aqui para ele, porque você anda irritado, porque essa cara fechada. Então Deus já sabia dos intentos do coração de Caim, e Deus o adverte, o admoesta, chama a atenção dele para que ele faça o que é certo. Mas ele não faz, a gente já viu isso. Então o pecado
de Caim fez dele um amaldiçoado e fugitivo e peregrino, sabe? Ele um vagabundo pela terra, andando sobre a face da terra. Vamos analisar um pouco, porque eu não sei a tradução de vocês, esses adjetivos. Vamos lá. Um vagabundo é uma pessoa que não tem um lar. Ele perambula para lá, para cá, ele não tem uma casa. Ele mora na rua, não é isso? Ele mora onde tem uma marquise e é ali que ele mora. Um fugitivo, ele já é diferente. Ele foge da sua casa, ele corre para longe da sua casa. Ele está fugindo. Ele não pode ficar em casa, porque em casa ele é encontrado, então ele foge. Não, então, um fugitivo, ele corre para longe do seu lar. Um errante, que é o que está na tradução aqui, é uma pessoa que está longe da sua casa. Ele é errante, ele nem sabe mais onde é a sua casa. Mas um peregrino, não, o peregrino é completamente diferente. Ele viaja na direção do seu lar, ele viaja rumo à sua casa, ao seu lar. Então, esses 3 adjetivos aqui, o vagabundo, o fugitivo, o errante e o peregrino, são pessoas que estão ligadas à sua casa e à sua família. Um, que é o vagabundo, ele não tem um lar, não tem uma casa, não tem uma família. Um fugitivo, ele corre para longe, porque ele está fugindo, ninguém pode encontrá-lo e a casa todo mundo sabe onde encontrá-lo. Um errante, ele está longe do seu lar, ele está vagando, tá? Mas um peregrino não, o peregrino é aquele que vai em direção ao seu lar, vai em direção à sua casa e à sua família. Caim, ele fez a escolha errada. E em vez dele ser um peregrino, por causa do pecado dele, quer dizer, se juntasse à sua família, ficasse na sua terra, né, ali, ele tornou-se um vagabundo e um fugitivo, porque ele ficou vagando pela terra. Essa palavra vagabundo, alguma tradução, a outra vai ser errante, como a gente viu ali. Mas tanto o errante está longe do lar, como o vagabundo que não tem um lar, não tem uma casa. E a escolha de Caim foi essa, foi ser um errante e um fugitivo. Mas vamos analisar aqui o versículo 12. O que diz no versículo 12? Porque aqui está a maldição de Deus para Caim. Deus falou então assim, no 12, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante sobre a terra. Eu leria primeiro até o 11. Diz assim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Muito bem. Nós já, semana passada, nós já iniciamos falando um pouco sobre esse ponto do castigo de Deus, que Deus deu para Caim, infringiu a Caim, e eu comentei com vocês na semana passada que das maldições que Deus lançou sobre os pecadores no Éden, que seria Adão, Eva e a serpente, né? Só a serpente, isso está em Gênesis 3,14, você pode conferir, e a terra, Gênesis 3,17, foram afetados, foram amaldiçoados. Só a terra e a serpente foram amaldiçoados, ou a serpente e a terra. Nem Adão, nem Eva foram amaldiçoados. Deus não os amaldiçoou. Mas agora, aqui nesse capítulo 4, Caim é amaldiçoado por Deus, Gênesis 4, versículo 12. Por quê? Essa é a pergunta. Por que Caim foi amaldiçoado? A única informação para justificar essa maldição de Caim foi a contaminação da terra com o sangue de seu irmão Abel. Isso está bem claro aqui na Bíblia, né, gente? Isso está bem claro.
E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Então, tá vendo? A única informação que nós temos, que a Bíblia nos dá, é que essa maldição de Caim foi porque ele contaminou a terra quando ele derramou sobre a terra o sangue do seu irmão Abel. Aí a gente vai pensar assim, pensa aqui comigo que é para você pensar. Mas a terra já não estava amaldiçoada com o pecado de Adão? Vamos lá, Gênesis 3, versículo 17. Gênesis 3:17. Ai, deixa eu achar aqui, gente. Peraí que minha vista não está muito católica, não. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A terra já estava amaldiçoada. Agora, Deus fala para Caim assim, tá? Você está amaldiçoado por causa do sangue que você derramou numa terra amaldiçoada. Estão entendendo? Numa terra que já está amaldiçoada, já foi amaldiçoada pelo pecado de Adão, você agora está amaldiçoado, tá? Maldito é você pelo sangue que você derramou na terra já amaldiçoada. Como é que é isso? Como é que a gente pode pensar que a terra já não havia sido amaldiçoada com o pecado de Adão? Pois é. Tudo indica que lá, no capítulo 3, versículo 17, que eu acabei de ler para vocês, a maldição que foi lançada sobre a terra, maldição que Deus lançou sobre a terra, era para tornar o trabalho de Adão na agricultura, né, no cultivo da terra, tornar esse trabalho árduo. Mas a maldição a Caim era para que a terra não trabalhasse mais a seu favor. Presta atenção porque tem uma diferença, tá? Vamos nos lembrar que Caim era agricultor, mas agora nem com o suor do seu rosto, como foi a maldição da terra pelo pecado de Adão, tá? Mesmo dando um duro danado para arar a terra e conseguir que a terra viesse a produzir para o seu sustento, para o seu alimento, Caim não obteria da terra nenhum benefício. Perceberam a diferença da maldição da terra por causa do pecado de Adão? Deus amaldiçoou a terra, mas falou para Adão assim: olha, você agora vai trabalhar e com o suor do seu rosto, coisa que ele não tinha antes no Éden, era um trabalho prazeroso, cultivar a terra, mexer com a terra, não era árduo, o sol não queimava a sua pele, ou a chuva, né, o molhava, mas agora, por ter dado ouvido à voz de sua mulher, estou lendo Gênesis 3:17, comi da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Olha vamos dizer assim, a condenação dele. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Já aqui, no caso de Caim, ele foi amaldiçoado por causa do sangue que caiu numa terra que já estava amaldiçoada, e olha o castigo dele. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Foi diferente, entenderam? Adão arando com suor do rosto, com cansaço, com dor nas costas, né? Com as pernas cansadas, socando barro, levando chuva na cabeça, um sol a pino, mas ele conseguiria que a terra frutificasse e desse alimento para ele. Com Caim, não. Caim era agricultor. Ah, mas Adão também era. Não, Adão não era só agricultor. Adão cuidava também dos animais. Estão entendendo? Adão cuidava do jardim, cuidava dos animais, né? E cuidava da terra também. Mas Caim não, Caim era só agricultor.
Ele vivia só da terra. E Deus, então, dá esse castigo para ele, que mesmo ele dando um duro danado, a terra não lhe seria favorável, a terra não iria produzir mais para ele, por causa do sangue do irmão dele que ele derramou na terra. Se Adão labutasse e lutasse com suor diariamente, ele teria uma colheita. Está lá em Gênesis 3, 17 e 19. Mas para Caim, jamais haveria qualquer fruto do seu trabalho na terra. Então, assim, ele não poderia continuar sendo agricultor, sendo lavrador. E como ele não sabia fazer mais nada, ele tinha que ser errante, fugitivo, né? Andando de um lado para o outro, um vagabundo. Tudo que restava para Caim era vagar de um lugar para o outro e procurar sobreviver. A gente sabe muito bem como é que é esse vagar, né? A gente tem tantos pobres aí pedindo esmola para gente, parado na porta de mercado, né? E na porta de um monte de lugar, que a gente sabe exatamente como é que é um errante, um vagabundo, né? Então, é isso aí. Não adiantava mais, não tinha mais jeito para o caso de Caim. Ele só sabia lavrar a terra, ser agricultor. E agora Deus falou assim, a terra não vai te dar nenhum benesse, não vai te ajudar em nada, ela não vai produzir por causa do sangue do seu irmão que você jogou na terra. Agora vamos ler os versículos 13 e 14 para a gente continuar. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Eu lendo isso aqui, eu gostaria também que você pegasse sua Bíblia e lesse. Da leitura desses 2 versículos aí, vocês conseguem ver algum nacozinho, algum pedacinho, alguma frase nas palavras de Caim que demonstrem arrependimento? Vocês conseguem ver isso aí? Há arrependimento nessas palavras de Caim aí, especialmente no versículo, no 13, né? Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Tem arrependimento aqui? Não tem, gente. Caim jamais se arrependeu dos seus pecados, do homicídio, da morte do seu irmão. Suas palavras revelam apenas remorso. Minha mãe usava muito essa palavra. Eu disse quando eu falo, tá com remorso? Remorso, como é que é isso? Minha mãe usava muito isso, né? Mas até no livro que eu estou seguindo aqui, tirando os estudos, ele fala em remorso também. Então não é uma invenção da minha mãe, né? Caim jamais se arrependeu dos seus pecados. As palavras dele não são palavras de arrependimento, são remorsos, tá? E pesar. Ele estava pesado, entendeu? Caim estava preocupado apenas com o seu castigo, não com o seu caráter, que foi deturpado quando ele matou o irmão. Se vagasse de um lugar para o outro, ele estaria se arriscando. Mas se ele ficasse no mesmo lugar, morreria de fome, porque a terra não ia dar mais nada para ele, não é isso? Olha, aqui, gente, vale a pena a gente parar um pouquinho para a gente pensar nisso, sabe? Às vezes, a gente tem mais medo do castigo de Deus, né? Mais medo do castigo de Deus do que medo de confessar o nosso pecado e nos arrependermos. Muitas vezes a gente não quer se arrepender do que fez, mas a gente fica com medo do castigo. E por causa do medo do castigo, aí a gente, puxa, fiz o que não devia, né, Senhor?
me perdoe. Esse perdão, esse pedido de perdão, não é exatamente um arrependimento, não é. É medo do castigo. É medo do castigo. E aí eu vou repetir uma coisa que eu já falei 200 vezes, talvez vocês aqui desse grupo já tenham me ouvido falar essas 200 vezes. Há uma diferença entre temor de Deus e ter medo de Deus. Há uma diferença abissal entre temor a Deus e ter medo de Deus. Quando eu digo que eu tenho medo de Deus, eu tenho medo do castigo que Deus vai me dar quando eu pecar. Quando eu tenho temor de Deus, eu faço de tudo para que Deus não fique insatisfeito comigo. Então eu não peco, porque senão eu vou entristecer Deus. Quando eu tenho medo de Deus, olha a diferença. Quando eu tenho medo de Deus, eu peco, tá? Mas eu fico com medo do castigo que Deus vai me dar. Quando eu tenho temor de Deus, eu faço de tudo para não pecar, porque eu não quero entristecer o coração de Deus. Você tem medo de Deus ou você tem temor a Deus? Quando eu peco, eu fico muito preocupada. E peço a Deus, falo, Senhor, por favor, Senhor, o Senhor está vendo como é que eu sou limitada, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero entristecer o seu coração, eu queria que o Senhor sentisse alegria em mim, comigo, por mim. A gente precisa ter temor de Deus, tá, gente? Nunca medo de Deus, tá? Nunca. A terra havia se voltado contra Caim. Não ia produzir mais para ele. Deus havia se voltado contra Caim. Amaldiçoou Caim. E as pessoas se voltariam contra ele. É o que ele que está dizendo isso aqui. Qualquer que encontrar comigo vai me matar. Qualquer um que cruzasse o caminho de Caim era seu parente. Tinha que ser, né? Tinha que ser seu parente. E certamente, sendo seu parente, iria querer vingar a morte de Abel, o sangue derramado de Abel. Ao odiar e matar o irmão e ao resistir ao arrependimento, Caim criou para si mesmo uma vida insuportável. E ele deixa claro isso aqui quando ele fala, né? Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Tá vendo? Meu castigo é tão grande que eu não poderei suportá-lo. Ele abriu a porta para extravasar o seu ódio contra o seu irmão e fechou a porta para a sua família, para Deus e para o seu futuro. Olha o que ele fez. Olha o que Caim fez. Fechou, ele abriu uma porta, que é para extravasar o ódio que ele estava sentindo, a raiva da oferta do seu irmão ter sido agradável a Deus e a dele não, e fechou a porta para a sua família, para Deus e para o seu futuro. É isso que o pecado, é isso que a gente faz quando a gente peca. A gente fecha a porta. Fecha a porta para as coisas boas que Deus tem para a nossa vida. Mas vamos lá para o versículo 15. Não sei se vai dar tempo aí não, porque daqui a pouco vai acabar. Quando Caim fala isso, tem esse remorso e não o arrependimento, Deus fala para ele. O Senhor, porém, lhe disse, não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Aí o versículo, continuando, versículo 15. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Versículo 16, que eu vou ler também. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Presta atenção no 15 e o 16, que já vai ficar mais para frente, né? Talvez para a semana que vem. Ele diz assim, o Senhor falou para ele, não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes, e o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse.
Aí é interessante isso aqui, porque aí Deus faz uma coisa, no mínimo, estranha. No mínimo estranha. Deus colocou um sinal, uma marca, algumas Bíblias falam marca, né? Que era para proteger Caim caso alguém quisesse matá-lo, atacá-lo e matá-lo. Agora, que marca era essa? Que sinal era esse? Como era essa marca? Nós não sabemos. Não encontrei três livros, mais os comentários da Bíblia. Não encontrei ninguém que pudesse nos esclarecer que marca era essa, tá? Agora, uma coisa a gente sabe, funcionou. Funcionou, porque depois, quando a gente estiver continuando a leitura, nós vamos ver os descendentes de Caim. Aí diz que Caim encontrou uma esposa, né? E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida, deu filhos para ele, e ele construiu uma cidade, e deu o nome da cidade, o nome do seu filho. Bom, isso aí nós vamos ver mais para frente. Então, Caim ficou protegido. A marca, o sinal que Deus deu, colocou nele, nós sabemos que funcionou. Funcionou mesmo. Há autores, teólogos que dizem que não seria exatamente uma marca nele, mas seria um sinal, assim como foi com Noé o arco-íris. E Deus falou, toda vez que você vir o arco-íris, você fica sabendo que eu fiz uma aliança com você. Então alguém diz que pode ser alguma coisa assim, algum sinal que aí apareceria no céu, e as pessoas teriam medo de atacá-lo quando aparecesse esse sinal. São conjecturas, né? A gente não sabe exatamente o que é, mas isso também não tem importância. O que tem importância é que Deus resolveu proteger Caim. Estranho, né? Estranho. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Por que Deus permitiu que um homicida perverso como Caim ficasse livre? Por quê? É aí que a gente aprende como funciona a misericórdia de Deus. Em sua misericórdia, Deus não nos retribui conforme o que nós merecemos. E em sua graça, Ele nos dá aquilo que não merecemos. Entenderam? O que nós merecemos? Nós somos pecadores, gente. Nós merecemos a morte. Mas na sua misericórdia, Deus não nos dá a morte. E pela sua graça, olha só, pela sua graça, então, na misericórdia, Ele não dá o que nós merecemos, mas pela sua graça, Ele nos dá aquilo que não merecemos. Nós mereceríamos a morte porque nós somos pecadores, mas pela graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, que é vida, que é salvação, que é comunhão com Ele. Estão entendendo? Isso é muito bom a gente lembrar disto nos nossos momentos de fraqueza, tá? Que Deus age com misericórdia conosco, porque não dá o que nós merecemos, né? Não dá o que nós merecemos, e pela graça Ele dá o que nós não merecemos. Entenderam, né? Por que Deus faz isso? Porque é a natureza de Deus. É atributo de Deus a misericórdia dele e a graça dele. Mas a misericórdia de Deus, e eu quero, né, já estou caminhando para o fim, não impediu consequências na vida de Caim. Não impediu. É verdade que o que Caim mais temia, que era ser morto por algum parente que encontrasse com ele errante no caminho, isso não aconteceu. Mas continuando o estudo dos capítulos seguintes, nós veremos que toda civilização que Caim e os outros filhos de Adão, né, aquela geração toda, construiu, foi destruída completamente no dilúvio. Nós vamos ver isso quando estivermos no capítulo 6. E o registro da vida de Caim deixado nas Escrituras, que a gente acabou lendo aqui, é uma advertência para nós, para qualquer um que finge adorar a Deus, como Caim fingiu, que brinca com o pecado,
e que não leva a tentação a sério. Entendeu? Por que está registrado isso aqui, que Caim fez isso? Está registrado para nos advertir que qualquer um que finge adorar a Deus, que brinca com o pecado, que não leva a tentação a sério, vai sofrer a mesma coisa que Caim está sofrendo. Já me avisou aqui que eu só tenho 15% de carga, tá? O caminho de Caim, Judas 11. Vamos abrir? Que eu não procurei, eu não imprimi esse texto. Então, vamos procurar aqui. Judas, capítulos 11. Deixa eu achar Judas. Calma aí que eu já estou terminando. Judas, capítulo 11, não, é versículo, né? Porque Judas não tem... Judas é um capítulo só. Então, Judas, no versículo 11, olha o que Judas fala aqui. Deixe-me ler. Ai deles. Ele está falando sobre pessoas quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestes. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Eu estou lendo desde o 8. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Aí o versículo 11 diz assim: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. O que aconteceu com Caim? E com toda a geração dele? Morreram no dilúvio. Toda essa geração aí, e depois nós vamos estar vendo algumas genealogias aqui, de Adão, tal, Caim, Sete, o outro filho que Adão e Eva teve, minha Bíblia diz que foi no lugar de Abel. Toda essa geração padeceu no dilúvio. Deus protegeu Caim para que ninguém o matasse. Ele conseguiu se casar, ter filho, conseguiu construir uma cidade, que ele botou o mesmo nome do filho dele, mas ele se afastou de Deus completamente. E aí aquela geração junto com ele, toda padeceu, morreu, foi extinta no dilúvio. E Deus começou uma nova geração a partir de Noé e dos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Que Deus nos abençoe. Vamos parar por aqui, tá? E semana que vem, então, a gente continua aí no capítulo 4, vendo essa parte aí que eu acabei falando aqui para vocês, né? O que aconteceu com Caim, com essa proteção que Deus resolveu dar para ele. Ok? Então, semana que vem vai ser bem rápido, porque eu já adiantei isso para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês poderosamente, grandemente. Em nome de Jesus, que não falte sobre a sua cabeça a unção com óleo fresco. A unção com óleo fresco vindo da parte do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.